Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma de nossas aulas de Realidade Brasileira, do curso de Realidade Brasileira. Você está se preparado para aprender de forma rápida e direta, sem firulas e sem rodeio, focando realmente no que você tem que aprender e lembrar até a data da sua prova? Então vamos lá. Essa é a aula 19. Não esquece de aproveitar todo o conteúdo das aulas antes dessa e também as que estão a seguir. Lembrando que usaremos aqui nessa aula de hoje dois mapas mentais para nossa. O primeiro abordando o processo geral de redemocratização, os desafios econômicos e a Constituição de 88. E o próximo mapa, sim, nessa aula teremos duas apresentações de mapa mental. O próximo, que vai estar presente já na metade da aula, vai abordar sobre o Plano Real e o Pacto Político-Social. E, claro, como de costume, teremos no final da aula questões para nós fixarmos e entendermos, revisar tudo que vamos aprender na aula aqui. Lembrando que hoje serão duas questões. Então, com aula com tempo e conteúdo duplo. São dois mapas mentais e duas questões no final. Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos em frente. Bom, essa aula abordaremos um período de transformação política e econômica crucial, o processo de redemocratização no Brasil e os desafios enfrentados na busca por estabilidade econômica após o fim da ditadura militar. Após 2 décadas de regime militar, a redemocratização no Brasil começou a ganhar força nos anos 80, resultando no fim da ditadura em 1985. Esse processo, simbolizado pela eleição indireta de Tancredo Neves e a subsequente posse de José Sarney após a morte de Tancredo, marcando a transição para um governo civil. No entanto, a nova democracia enfrentou desafios econômicos imediatos, herdados do período autoritário. Além da alta inflação, o Brasil lidou com a dívida externa absurda. Planos econômicos como o Plano Cruzado, Plano Bresser e o Plano Verão foram implementados em tentativas consecutivas de estabilização, mas sem nenhum sucesso duradouro. Agora, vamos abordar um marco significativo da história brasileira, a promulgação da Constituição de 1988. Esse documento, conhecido como Constituição Cidadã, lembre-se disso, foi fundamental para estabelecer as bases da nova ordem democrática, enfatizando a proteção dos direitos civis e humanos após um longo período de autoritarismo. A Constituição de 1988 representou uma resposta direta aos anos de repressão e supressão de liberdades, oferecendo um amplo conjunto de garantias individuais e coletivas. Ela também solidificou o compromisso do país com o Estado de Direito e a governança democrática. A elaboração e implementação da nova Constituição são pontos muito importantes que você precisa memorizar. Lembre-se, democratização. A Constituição de 88 marcou a transição do Brasil para uma democracia plena, com eleições diretas para os principais cargos públicos. Quanto aos direitos e garantias fundamentais, a nova Constituição expandiu significativamente os direitos sociais e as garantias de liberdades individuais. Você já ouviu falar no termo separação de poderes? Pois é, nesse período se fortaleceu os princípios da separação e independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Agora vamos rever os desafios econômicos enfrentados pelo Brasil após a promulgação da Constituição. Olha só, já vamos avançando. Vamos ver também as tentativas de estabilizar a economia. O período pós-ditadura, é importante saber que foi marcado por severos desafios econômicos, incluindo uma alta inflação e uma dívida externa absurda. Após 88, o Brasil testemunhou uma série de planos econômicos, como o Plano Cruzado, o Plano Bresser e o Plano Verão, que tentaram, sem sucesso, controlar a hiperinflação e estabilizar a economia. Sem sucesso, tá? Sobre a inflação e a dívida externa, veja bem, 2 dos maiores desafios econômicos que persistiram durante as primeiras fases da redemocratização e que frequentemente aparecem em questões de concursos, a inflação e a dívida externa. O Plano Real foi uma resposta política e econômica significativa que trouxe estabilidade econômica e controle inflacionário. Agora sim, sendo um exemplo de política econômica bem-sucedida, que é frequentemente questionada em concursos, tá? Agora veja que a transição para um governo civil e a promulgação da nova Constituição estabeleceram um quadro para enfrentar esses desafios. No entanto, foi somente com a implementação do Plano Real em 94 que o Brasil começou a ver uma estabilização econômica mais significativa, lá em 94.
Esse plano é um marco na história econômica brasileira e representa um ponto de virada na luta contra a inflação e na promoção de reformas econômicas mais amplas. Agora, focaremos em um dos mais importantes momentos da história econômica recente do Brasil, a implementação de fato do Plano Real e os seus efeitos na estabilização da economia. Vamos entrar no detalhe do Plano Real e o mapa já mudou. Vamos continuar aqui. Após os anos de hiperinflação que nós acabamos de aprender, que corroeram a economia e o poder de compra da população, o Plano Real, introduzido em 94 durante o governo de Itamar Franco e idealizado pelo ministro da Fazenda, então Fernando Henrique Cardoso, foi uma medida revolucionária. Esse plano não só trouxe uma nova moeda, o real, mas também foi muito bem sucedido em controlar a hiperinflação, um efeito econômico que vocês devem reconhecer e entender. O Plano Real foi um marco na história econômica do Brasil, representando uma mudança significativa de direção em relação às tentativas anteriores, que não deram certo, de estabilização da economia. A adoção do real como moeda e as políticas macroeconômicas associadas ao plano foram cruciais para aumentar o poder de compra da população e reduzir a inflação a níveis gerenciáveis, tá? Agora, indo adiante com o tema de estabilização econômica, vamos entender como o Plano Real transcendeu os limites da economia e influenciou o cenário político e social do Brasil. A estabilização econômica, já conseguida com o Plano Real, contribuiu muito para um ambiente político mais estável. Ao controlar a inflação e melhorar o poder de compra, houve uma sensação geral de progresso e otimismo que foi decisiva para o clima político do país. Esse contexto econômico favoreceu a eleição de Fernando Henrique Cardoso à presidência, inicialmente como sucessor de Itamar Franco e, posteriormente, já eleito no seu próprio mandato. A melhoria na economia também teve implicações sociais significativas. Com a redução da inflação, os brasileiros começaram a ver uma melhora no padrão de vida e um acesso mais igualitário a bens e serviços, o que havia sido prejudicado durante o período de superinflação. Agora, para finalizar essa aula, destacamos que o sucesso do Plano Real não só estabilizou a economia, mas também estabeleceu as bases para reformas estruturais nos anos que vieram a seguir. A confiança recuperada na economia permitiu que o governo avançasse em outras áreas necessárias para a modernização do país. Agora entenda o conceito-chave para você memorizar até a data da sua prova. Vamos lá. Reformas estruturais. Entenda que após o Plano Real, o Brasil empreendeu reformas em setores como previdência, tributação e administração pública, tendo como objetivo uma maior eficiência e uma integração da economia global. Entenda que o termo ambiente político estável significa a estabilidade econômica proporcionada pelo Plano Real, que foi fundamental para um ambiente político mais previsível, vamos dizer assim, o que é considerado crucial para o desenvolvimento sustentável. E sobre as eleições presidenciais, entenda que o período pós-Plano Real viu a consolidação da democracia com eleições presidenciais regulares, que refletiram as escolhas políticas e econômicas de fato da população. Bom, agora vamos a duas questões sobre todo o conteúdo que aprendemos aqui, que eu tinha prometido no início da nossa aula. Vamos lá. Não esquece de acompanhar a nossa próxima aula, já entrando no módulo da História dos Negros no Brasil. Bom, antes de seguir adiante, quero te lembrar de deixar sua curtida aqui no vídeo, se inscrever no canal se já não é inscrito, ativar as notificações, deixa seu comentário falando o que você achou dessa aula. Lembrando que os mapas mentais são recursos imprescindíveis para suas revisões. É muito importante, além de você aprender e revisar a matéria, para que você consiga manter esse conhecimento na sua memória de longo prazo até a data da sua prova. Então, se você quer ter acesso a esses mapas mentais que eu uso nas aulas e de outras disciplinas, realidade brasileira, português, informática, matemática, noções de direito, história, geografia, se você quer conhecer esses materiais, clique aqui no site do Revisão de Concursos. Também tem um link que vai direto para o pacote, para o bloco 8 do CNU, do Concurso Nacional Unificado. Esses materiais são excelentes para suas revisões, então você pode aproveitar para adquirir o quanto antes para incluir nas suas revisões. Bom, vamos à questão. Questão número 1. O Brasil, após a redemocratização, enfrentou diversos desafios econômicos que levaram à implementação de várias medidas. Sobre este período, analise as afirmativas a seguir. Então, analise
Depois ele vai perguntar qual dessas 3 afirmações estão corretas, e aí você responde, mas volta aqui para a gente também responder juntos, comentando a resposta. Bom, a resposta correta, com certeza você já deve ter percebido, que é a opção C. A afirmativa 1 está correta, porque a Constituição de 88, apesar de progressista em termos de direitos civis e democracia, foi de fato seguida por um período de instabilidade econômica com altas taxas de inflação. A afirmativa 2 também está correta, porque o Plano Real foi implementado durante o governo de Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, e foi fundamental no combate à inflação. A afirmativa 3 está errada. Os planos econômicos, como o Plano Cruzado e o Plano Verão, não conseguiram alcançar uma estabilização econômica duradoura, nem muito menos controlar a inflação de forma efetiva, o que foi alcançado somente lá no Plano Real. Bom, agora vamos para mais uma questão. O Plano Real, implementado no Brasil na década de 90, é considerado um dos mais significativos esforços de estabilização econômica na história recente do país. Ok. A pergunta é: acerca das características e impactos do Plano Real, assinale a alternativa correta. Se você escolheu a opção C, acertou. O Plano Real, implementado lá em 94, foi fundamental para a estabilização da economia brasileira, conseguindo de fato controlar a hiperinflação que assolava o país. Com a introdução da nova moeda, o real, e a adoção de políticas macroeconômicas adequadas, houve uma melhoria significativa no poder de compra da população e um estabelecimento de um ambiente político mais estável, fatores que foram decisivos para as eleições presidenciais subsequentes e para a confiança dos investidores do Brasil. As alternativas A e B estão erradas porque o Plano Real de fato introduziu uma nova moeda e que uma de suas consequências imediatas foi a redução significativa da inflação, não um aumento, lembre-se disso. A alternativa B também está errada porque a estabilidade econômica trouxe crescimento e não recessão. Não faz sentido, né? A alternativa E também é enganosa. Preste atenção, fique ligado na pegadinha aqui. Embora tenha havido preocupações com a política cambial, o Plano Real em si não foi responsável por um aumento da dívida externa, e sim buscou uma estabilização econômica que incluía o controle da inflação. Então, fique atento às pegadinhas, porque podem aí querer te forçar um entendimento errado acerca dos conceitos, tá bom? Te espero na próxima aula. Até lá!